você quiser. Um, dois, som. Bom. Joia. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Que Deus nos dê a graça de podermos compartilhar da palavra de Deus e aprendermos e crescermos no conhecimento da palavra. Também agradecemos àqueles que têm participado conosco da sua casa, que Deus também derrame graça e bênção sobre sua vida e sobre sua família. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 12. E vou pedir também para você deixar a Bíblia aberta. Nós vamos ler bastante Marcos 11 e 12, alguns versículos que há nesse texto, para tirarmos algumas lições bem importantes para a gente. Marcos 12, eu vou ler o verso 12 apenas. Marcos 12, 12. Diz assim o texto: E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, diante da Tua palavra, abrirmos, estudarmos e, com certeza, Deus, ser instruído pelo Senhor. Por isso, capacita-nos. Abra nossa mente e entendimento para entendermos o que o Senhor tem a ensinar para nós. Que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. E que possamos voltar para casa edificados, porque fomos aqui alimentados pela palavra do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor Deus. Nós estamos aqui na última semana de vida de Jesus na terra, antes da crucificação. Ele já entrou em Jerusalém, montado no jumento, e estava praticamente a 2 dias da Páscoa. 2 a 3 dias antes da Páscoa, era no meio da semana, a última semana, chamada Semana da Paixão. E ele tem alguns embates com vários políticos ou grupos religiosos. Você vai ver que ele encontra com fariseus, com saduceus, com herodianos, com escribas, com sacerdotes. E ele vai responder algumas perguntas e tratar de alguns assuntos e até perguntar algumas questões ligadas à vida religiosa e a compreensão e interpretação da palavra de Deus. Eu fiz um quadro aqui para a gente entender um pouquinho. Você pode então acompanhar aí pela Bíblia. Marcos 11, 27 a 33, Jesus conversa com saduceus, escribas e anciãos. O assunto é a autoridade de Jesus para ensinar e fazer milagres. E o resultado é que Jesus responde com pergunta e foge à pergunta dos líderes religiosos. Então ele tem ali o primeiro embate dele nesse final, nessa semana da paixão, com saduceus, com sacerdotes, escribas e fariseus, a respeito do poder e autoridade de Jesus. Depois no capítulo 12, versos 1 a 12... quando Jesus conta a parábola dos lavradores maus, já estudamos esse texto, novamente um embate com sacerdotes, escribas e anciãos. E ali Jesus apresenta os crimes apresentados pelos antepassados judeus, que mataram muitos dos profetas, e até a própria rejeição que os líderes religiosos da época tinham com relação a Jesus. E o resultado é que procuraram matar a Jesus, tirar a vida de Jesus, o que vai acontecer no final da semana. Capítulo 12, de 13 a 17, a controvérsia, o embate é entre os fariseus e herodianos com Jesus. Então, a questão do tributo e a conclusão, dai a César o que é de César. Capítulo 12, versos 18 a 27, a discussão agora é com os saduceus, mas ligado à questão do Antigo Testamento, a questão da ressurreição dos mortos é o assunto. E o resultado, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, conforme o próprio Jesus apresenta. Depois, no capítulo 12, versos 28 a 34, a discussão com um escriba em particular, um ensinamento a respeito desse escriba, a respeito do maior mandamento. O assunto é o maior mandamento, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. E o resultado, uma exortação a continuar seguindo as Escrituras.
Capítulo 12, versos 35 a 37, o embate com os escribas, os doutores da lei, a respeito de Cristo como filho de Davi. E o resultado, a aceitação da multidão de que Jesus era de fato o Messias. Depois, por fim, no capítulo 12, versos 38 a 40, a discussão com os escribas, na verdade nem é uma discussão, uma exortação de Jesus com relação ao estilo de vida dos escribas, e o assunto é contra o orgulho e a exploração. E o resultado, um juízo severo para aqueles que trazem ensinamento errado. Então, citei aqui rapidamente, e vamos tirar algumas lições desses textos, sobre os embates de Jesus com os líderes religiosos e com alguns partidos políticos. De tudo isso apresentado, rapidamente, eu quero que a gente aprenda um pouquinho e tire algumas lições importantes para a gente. Eu não vou entrar em questões teológicas ou mesmo nos ensinos de Jesus propriamente dito. Eu quero tirar das entrelinhas alguns ensinos, e isso vai ficar claro para a gente, com certeza, enquanto formos abordando. Eu, então, pego do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, verso 40, o que eu acabei de explicar aqui rapidamente. Então, vamos ver a conversa de Jesus com esses líderes religiosos e qual foi o desfecho de tudo isso. A primeira lição que eu quero que a gente guarde e aprenda é que quem não quer aprender, nunca vai aprender nada. Quem não quer aprender, nunca vai aprender nada. Quem nunca está disposto a crescer e aprender, de fato nunca vai aprender. Nota, capítulo 11, verso 28. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Ou seja, os sacerdotes, os escribas e os anciãos de Israel questionando Jesus sobre a questão da autoridade. Com que autoridade, com que poder, ou em nome de quem Jesus vinha fazendo e ensinando todas aquelas coisas. Na verdade, esta pergunta não começou a ser feita aqui. Quando Jesus começa o seu ministério, logo após o primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho em Caná da Galileia, ele desce para Jerusalém, entra no templo e purifica o templo, ele expulsa os cambistas. E a pergunta dos líderes religiosos ali na época foi: com que autoridade o Senhor faz isso? Com que autoridade? E Jesus diz: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ou seja, logo no início do ministério de Jesus, a sua autoridade já era questionada. E ele vinha respondendo algumas vezes a alguns grupos religiosos a respeito da sua autoridade. Mas eles estavam com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, com a mente fechada para não entender. Portanto, quem não quer aprender, nunca vai aprender nada. Jesus vinha já explicando desde o começo a respeito da sua autoridade. Eles fizeram até um pedido para Jesus em Marcos 8, verso 11, para que Jesus explicasse a sua autoridade e desse algum sinal do seu poder. Marcos 8, 11 diz: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Chegaram até a afirmar que a autoridade de Jesus vinha de Satanás. Vinha de Beelzebu. Marcos 3, 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam o seguinte: está ele possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele, os demônios. Ou seja, eles questionavam a autoridade de Jesus e diziam que a autoridade de Jesus vinha do próprio Satanás. Portanto, Jesus já vinha explicando de onde vinha a autoridade. Ele dizia: a autoridade eu recebi do meu Pai. Eu recebi do meu Pai. Só que quem não quer aprender, nunca vai aprender absolutamente nada. A Bíblia fala que o diabo cega o entendimento para que o incrédulo não chegue a conhecer a verdade e seja salvo. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas a Bíblia também diz em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, quando eu estiver disposto com o meu coração verdadeiro e sincero em buscar a Deus, em conhecer a
a Deus, em aprender sobre a verdade de Deus, realmente eu vou aprender. Portanto, quem não quer aprender, nunca vai aprender nada. Sacerdotes, escribas e anciãos nunca estiveram dispostos a aprender. Por isso, viviam perguntando para Jesus a mesma coisa e não recebiam ensinamento ou não aprendiam, porque de fato não estavam prontos a aprender. Eles apenas ouviam com os ouvidos, como Jesus diz, mas a mente e o coração deles estava longe de Cristo Jesus. A primeira lição é essa: quem não está disposto a aprender, nunca vai aprender de verdade. Segunda lição, há um ditado que diz, e é essa lição: para um bom entendedor, meia palavra basta. Para um bom entendedor, meia palavra basta. E aí eu pego o capítulo 12, Jesus conta uma parábola dos lavradores maus, já estudamos esse texto, em que o Senhor arrenda uma propriedade e depois de um determinado tempo manda alguns servos para ir pegar os dividendos, pegar o lucro que era devido. E vai o primeiro servo e ele é maltratado, o segundo é morto, o terceiro é morto e muitos outros são levados, até que o Senhor decide mandar o próprio filho, pensando que eles iriam tratar bem o filho, e eles também decidem matar o filho. E, novamente, relatando aqui com sacerdotes, escribas e anciãos, o verso 12 do capítulo 12, procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, eu pego a ideia: para um bom entendedor, meia palavra basta. Não que a palavra de Jesus seja meia palavra, longe disso. O que eu quero dizer é que Jesus, ele ensinava por parábolas muitas vezes, mas as parábolas não eram compreendidas. Eles até entendiam a parábola em si, a história em si, mas não conseguiam decifrar o significado da parábola e aplicar a parábola à vida. Os próprios discípulos de Jesus, muitas vezes, em particular, perguntavam para Jesus: o que significa aquela parábola que o Senhor contou? E Jesus, então, para os discípulos dizia: para vocês é dado conhecer os mistérios do reino. E Jesus explicava aos discípulos a parábola. Mas, para um bom entendedor, meia palavra é suficiente. E os sacerdotes, escribas e anciãos entenderam que aquela parábola se referia a eles, ou seja, eles é que maltratavam os líderes, os profetas, eles que maltrataram os que vieram antes de Jesus, e eles que estavam prontos não apenas a maltratar a Jesus, mas também a tirar a própria vida de Jesus. Os líderes religiosos entenderam, então, que Jesus se referia a eles. E isso trazia um ódio, uma raiva muito grande para aqueles líderes religiosos, o fato de Jesus nem fugir e nem se sentir intimidado com a pressão que eles davam. Pelo contrário, Jesus confrontava os líderes religiosos com histórias agressivas e verdadeiras como esta parábola. E eles, então, achavam que eles poderiam, simplesmente com a autoridade religiosa deles, dar um resultado final para a história ou para o desfecho de Jesus. Na verdade, se a gente for pensar bem, aqueles líderes religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, anciãos, eles achavam que estavam fazendo certo. Paulo é um defensor dessa ideia. Você lembra quando Saulo de Tarso perseguia os cristãos, a igreja, e consentiu com a morte de Estevão e outros mais, que ele mesmo diz em Atos? Saulo achava que estava fazendo a coisa certa. Ele achava que ele estava servindo a Deus enquanto perseguia a igreja. Da mesma forma, aqueles líderes religiosos achavam que estavam fazendo a coisa certa em perseguir a Jesus, ou até em combater o que eles chamavam de heresia dos ensinos de Jesus, porque não compreendiam a verdade, e até em matar a Jesus achavam que estavam fazendo bem. Mas, na verdade, para um bom entendedor, meia palavra basta. E eles entenderam que Jesus estava cutucando no coração daqueles homens a respeito da hipocrisia, da dureza do coração deles. Eles queriam até, naquele momento, já dar um fim na história e dar um fim na vida de Jesus, mas como diz Marcos 12:12, eles temiam a multidão, porque a multidão o amava, mas eles compreenderam a respeito de quem era dita aquelas palavras. A terceira lição que nós destacamos,
para aprendermos. Um inimigo comum une os piores inimigos. Um inimigo comum une os piores inimigos. Marcos 12, versículo 13, nós lemos assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Nota bem a sequência. Capítulo 11, verso 27 em diante, os líderes religiosos tentaram Jesus, não conseguiram. No capítulo 12, Jesus começa dando uma repreensão aos líderes religiosos e eles ficaram ofendidos com aquilo. Então, no capítulo 12, verso 13, enviam alguns fariseus e alguns herodianos para pegarem Jesus em algum erro. Não foram para ouvir e aprender de Jesus, não foram para crescer na fé e no conhecimento, foram para procurar algum erro de Jesus. Mas o destaque é a lição: um inimigo comum une os piores inimigos. Pois quem eram os fariseus? Os fariseus eram chamados de os separados da comunidade de Israel. A palavra fariseu vem de uma raiz original que significa os separados, ou os santos, os que eram separados exclusivamente para estudarem a lei, para compreenderem a lei, para passarem a lei de Israel e até para formularem leis para que o povo pudesse viver. Assim, os fariseus se dedicavam ao conhecimento da Torá, do Antigo Testamento. Os herodianos eram mais um partido político ligado a Herodes Antipas, que, por sinal, trabalhava para o imperador, que com certeza tinha muita divergência política dos fariseus, que eram extremamente judaístas. Então, nós temos aqui a união de ligados ao Império Romano e ligados ao judaísmo, ou seja, eram inimigos contumazes, eram inimigos declarados, os judeus, os fariseus e os herodianos. Mas, para lutar contra Jesus, para ir contra Jesus, para derrubar Jesus, para matar Jesus, os inimigos mais declarados se unem para alcançar um objetivo. Aliás, não é a primeira vez que fariseus e herodianos se juntam para atacar a Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 6 diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Ou seja, lá no começo do ministério de Jesus, já havia uma união entre judeus, entre fariseus e herodianos para conspirar contra a vida de Jesus. Em Marcos 8,15, Jesus, reunido com seus discípulos logo após a multiplicação dos pães, diz aos seus discípulos para tomarem cuidado com a união dos fariseus com os herodianos. Ele diz em Marcos 8,15, preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos de Herodes. Ou seja, Jesus diz, cuidado, porque eles estão unidos tramando contra a minha vida, contra o evangelho, contra a salvação. Quando o tradicionalismo judeu foi ameaçado e a zona de conforto foi abalada, os inimigos se juntaram para colocar um ponto final. A gente pode dizer assim, um bem maior, que era tirar a vida de Jesus, fez com que dois inimigos se juntassem para tramar a sua luta e a sua alcançar o seu objetivo. Então, um inimigo comum, e aqui no caso Jesus, uniu herodianos e fariseus. Isso é um princípio bem interessante. Me permitam fazer aqui só um parêntese, por favor. Isso me lembra uma história recente nossa, quando em 2012, Lula e Maluf, que são inimigos declarados, se juntaram contra José Serra para a campanha da Prefeitura de São Paulo. E os dois subiram no palanque de mãos dadas, e eu fico pensando, quando alguém poderia imaginar que Lula e Maluf se uniriam para poder fazer uma aliança política em prol de alguma coisa? Mas a verdade é que dois inimigos se juntam para combater um inimigo em comum. Essa é a realidade bíblica, essa é a realidade histórica, não apenas do nosso país, mas de tantos outros, com certeza. Quarta lição que nós podemos tirar de todo esse texto que estamos abordando. Quando eu quero, a Bíblia me convém. Quando eu quero, a Bíblia me convém. Esse é o pensamento de muita gente.
Muita gente pensa dessa forma e age dessa forma. Veja Marcos 12, versículos 18 e 19. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Então agora os saduceus, que não acreditam na ressurreição dos mortos, eles se apresentam a Jesus para questionar a questão do resgate, a lei do resgate, né? Quando uma pessoa morre, não havendo descendência, o irmão mais velho se casa com a esposa para deixar descendência à família. E eles usaram a lei de Deus para justificar algo que eles criam, ou algo que eles gostariam, mesmo que fosse ali para testar a Jesus. Mas a mesma lei de Moisés, que fala sobre a lei de assumir, né, um filho, de assumir a esposa, também fala da lei da ressurreição, ou fala da ressurreição dos mortos. O próprio Jesus fala sobre isso um pouco mais adiante, no verso de número 26, quando ele diz assim: olha, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Ou seja, quando a lei me convém, eu vou dizer, eu vou ficar com a lei. Ou seja, o marido que morreu precisa suscitar descendência, então casa, esposa, então ele vai tratar a respeito do casamento. Por isso é impossível a gente pensar na ressurreição dos mortos. Mas os próprios saduceus, que usaram um trecho da lei, fecharam os olhos para outro texto da lei que diz: Deus é um Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Ou seja, há ressurreição dos mortos, como Abraão, como Isaque e como Jacó. É interessante como muita gente usa a Bíblia quando convém, quando lhe interessa, para justificar muitas vezes o seu pecado ou para justificar os seus erros, e vão usando a lei de Deus de uma forma conveniente à medida que a história desenrola. Este trecho me interessa, então eu vou defender essa tese. Ah, mas a Bíblia também fala sobre isso. Não, mas isso daqui me fere, me machuca. Isso é contra os meus princípios. E eu acabo fugindo da palavra. Se a lei de Moisés fala sobre o parente resgatador, também fala sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus estavam usando um princípio e rejeitando outro. E com certeza isso era abominável para o Senhor. A gente tem que lembrar que a Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia não tem várias leituras. A Bíblia tem um autor máximo, que é o Espírito Santo. E ela tem uma interpretação, que é a interpretação que o Espírito Santo dá a ela, conforme a palavra de Deus coloca para a gente. Não é possível usá-la quando nos interessa e desprezá-la quando ela não compete ou não convém. Foi isso que os saduceus tentaram fazer ao trabalhar com Jesus. Quinta lição. De boas intenções, o inferno está cheio. De boas intenções, o inferno está cheio. Capítulo 12, a partir do verso 28, um escriba se apresenta para Jesus, e o texto é claro, o verso 28 diz: chegando um dos escribas, e o texto é bem no singular, um escriba apenas procura a Jesus para responder uma pergunta sobre qual era o maior dos mandamentos. Aquele escriba viu que Jesus havia respondido muito bem a todas as perguntas até agora. Como a gente vem analisando, Jesus foi muito fiel às Escrituras. O verso 28 fala: chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos?
Então nós vemos que aquele escriba tinha uma boa intenção para chegar perto de Jesus e fazer a ele uma pergunta. Na verdade, Jesus já havia esclarecido antes, durante o seu ministério, qual era o maior dos mandamentos. Vou lembrar 2 casos apenas. No Sermão da Montanha, em Mateus 5, verso 43, Jesus já havia explicado que o maior dos mandamentos era o amor a Deus e o amor ao próximo. Em Lucas, capítulo 10, versículo 27, quando ele explica aos escribas a respeito do amor ao próximo, ele conta a parábola do bom samaritano e diz que amar a Deus e amar ao próximo é o grande mandamento. E novamente agora, Jesus pacientemente explica a este escriba qual era o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Talvez Jesus tenha respondido pacientemente a esse escriba porque ele viu bondade no seu coração, porque ele viu sinceridade nas suas palavras. E a gente pode deduzir isso pelo fato de Jesus não repreender este escriba. Pelo contrário, Jesus incentiva esse escriba a continuar no caminho que ele estava trilhando. Olha como termina o verso de número 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus não dá uma repreensão severa, uma exortação mais grotesca, como ele havia feito com sacerdotes, escribas, fariseus anteriormente, mas a este escriba em particular, ele diz assim: continua caminhando pela obediência da lei, que este é o caminho correto. Você vai com certeza encontrar o caminho do reino de Deus através do exercício da palavra, através da leitura da palavra, da lei que era o Antigo Testamento. Então a gente vê que este escriba tinha uma boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. O problema exatamente é pensar nas boas intenções. Por exemplo, o jovem rico tinha uma boa intenção quando se aproximou de Jesus para questionar sobre vida eterna. Mas a palavra diz que ele foi embora triste porque era muito rico e preferiu os bens deste mundo. Mas ele tinha boa intenção. Mas boa intenção não serve. Os fariseus tinham boa intenção quando apresentavam seus sacrifícios, quando procuravam cumprir a lei à risca, na minúcia. Eles tinham boa intenção, mas eram hipócritas, eram falsos. O sacerdote que andava pelo caminho de Jerusalém a Jericó e passa de largo daquele que estava quase morto à beira do caminho, ele tinha boa intenção, porque ele estava indo para o culto e ele não podia tocar no morto. Ele tinha boa intenção, mas ele estava descumprindo a lei máxima, que era o amor a Deus e ao próximo. Portanto, boa intenção não serve. É preciso, então, tomar a decisão certa, abraçar o Evangelho, render-se a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Era isso que aquele escriba precisava fazer. Não adiantava ele ver que Jesus era sábio, não adiantava ele encontrar em Jesus o caminho para as respostas e para os seus questionamentos, não adiantava ele ver que Jesus tinha uma bela interpretação da lei de Deus. O que ele precisava era entregar-se a Jesus e render-se a Jesus. De boas intenções, o inferno está cheio. A última lição que eu quero destacar desses embates de Jesus com os líderes religiosos é que as aparências podem enganar. As aparências podem enganar. E aí eu pego o capítulo 12, versos 38 até o 40, e nós vemos assim: e ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Os escribas, os doutores da lei, eram reconhecidos de longe e rapidamente. Capas compridas e elegantes. Gostavam de ser cumprimentados com reverência e formalidade em lugares públicos. Sentavam nos lugares de honra nas sinagogas.
Procuravam os melhores lugares nas festas e nos banquetes. Faziam longas e teológicas orações em todos os lugares. Visitavam as viúvas. Mas Jesus diz com clareza para explorarem as viúvas e, na palavra de Jesus, para roubarem o dinheiro das viúvas. E diz o texto, o juízo sobre eles que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra e não ensinam corretamente a palavra, o juízo vai ser muito mais severo. Então Jesus diz, cuidado, porque as aparências podem enganar. Quem olhava um escriba passando pela rua iria reverenciá-lo como uma autoridade da lei de Deus. Iria ouvi-lo com atenção, porque ele conhece a lei como ninguém. Mas Jesus diz, não olhem as aparências, porque as aparências podem não representar a realidade de uma vida e de um relacionamento com Deus. Jesus diz em Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, e em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Muitos desses religiosos estavam neste grupo de pessoas que diziam Senhor, Senhor, mas não honravam e não obedeciam a Cristo Jesus. Muitos desses possivelmente estavam ali pregando, ensinando, até quem sabe usando do poder de Deus em benefício da comunidade, mas Jesus diz, estavam com certeza longe de Deus. As aparências podem não dizer a realidade. Um advogado pode ser eloquente, mas ao mesmo tempo muito raso nos seus argumentos e fundamentação. Um médico, num carro bonito, num consultório chique, pode ter comprado o seu diploma de medicina. Um pastor, doutor em teologia, pode nunca ter pastoreado uma alma sequer. As aparências podem enganar. Pessoas de renome, pessoas de fama, pessoas de prestígio, pessoas muito bem vistas e benquistas pela sociedade, pode, na verdade, não ter profundidade no seu relacionamento com Deus, ou sinceridade na sua vida. Deus não olha a aparência, mas olha o coração. O final das coisas pertence a Deus. No embate de Jesus com seus opositores, Jesus pôde desmascará-los na sua intimidade, revelar os seus segredos mais profundos e desvendar a hipocrisia dos corações, das ações e das intenções daqueles que eram da nata do povo, que eram os religiosos, os líderes da sociedade. Jesus é direto, sem meias palavras. Jesus não media esforços para entender e orientar claramente, mesmo que aquilo trouxesse algum grau de ofensa a alguma pessoa. Jesus sempre foi muito direto com relação a isto. Essas lições preciosas que Jesus trouxe nas entrelinhas, né, que nós vimos hoje, também são lições importantes para a gente hoje. Quem não quer aprender, nunca vai aprender. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Um inimigo comum une os piores opositores. Quando eu quero, a Bíblia me convém. De boas intenções, o inferno está cheio. E as aparências podem enganar. Jesus encontrou esses líderes religiosos e confrontou cada uma dessas realidades. Mas ele se manteve sempre fiel, primeiro ao seu ministério, à sua missão, como filho de Deus, de cumprir o propósito de morrer pelos pecadores. Depois ele foi fiel na interpretação bíblica e cumprimento desta palavra. Jesus combateu cada uma dessas heresias, cada um desses líderes religiosos e políticos da sua época, mostrando com palavras, ações e vida de que ele de fato era o Filho de Deus. A nossa oração é que a sabedoria, a prudência
e o conhecimento de Jesus possam também inundar nosso coração, nossa mente, para que a gente possa, nos embates nossos da vida, ou mesmo no confronto que temos com muitos teólogos da mídia, com muitos livros e artigos que temos visto, com muitas pregações erradas que temos, às vezes, ouvido, ou com muitas literaturas que desvirtuam da verdade da palavra de Deus, ou muitos artigos científicos que querem contrariar a fé cristã, que nós possamos ter a sabedoria de Jesus, a clareza de Jesus, para responder cada um desses embates e nos mantermos firmes à palavra de Deus e ao ministério que Jesus tem chamado a gente. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a direção e a orientação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não depende de nós, depende da interpretação do Senhor a nós, depende da ação do Espírito Santo, depende da iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender a verdade e viver conforme esta verdade. Por isso, Deus, não nos deixe ser enganados, como Jesus teve clareza e sabedoria diante dos escribas, fariseus, sacerdotes, anciãos, herodianos, saduceus, que nós também tenhamos clareza, entendimento, visão para combatermos toda a heresia, toda a falsidade que há, infelizmente, no meio cristão, no meio teológico de hoje. Dá-nos esta visão, dá-nos esta clareza, dá-nos esta força e poder que vem do Senhor, para que possamos, em Cristo Jesus, trilharmos o caminho da fé e do bom evangelho da graça salvadora. Ajuda-nos e abençoa-nos. Leva-nos em paz aos nossos lares e acompanha-nos. Ajuda-nos na semana que ainda temos e dá-nos resposta e esclarecimento. Abençoa-nos em tudo. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.